Boa noite. Gostaria de compartilhar uma história que a princípio me parecia um tanto difícil de acreditar, mas ao ver as lágrimas no rosto da minha bisa, que tenho a alegria de ainda ter comigo, acreditei em cada palavra. Cada vez que ela nos conta sua história, arrepia a pele de todos os membros da família. Então pedi permissão a ela para compartilhá-la com todos. Minha bisa nasceu em 1910 e era a caçula de 2 irmãs. Seu nome é Maria. Sua irmã mais velha se chamava Joana. Aos 18 anos decidiu se casar com um jovem muito atraente de uma fazenda, no interior de Minas Gerais. Minha bisa conta que esse jovem, chamado Carlos, era órfão e foi criado sob os cuidados de seus tios e de sua prima Carolina. Carlos trabalhava no campo e Joana era dona de casa. Eles decidiram viver por um curto período na casa onde Carlos cresceu, pois naquele momento a situação financeira deles não era das melhores. Eles tinham acabado de se casar há 2 semanas, quando de repente um dia, Joana simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Muitos rumores correram pela cidade, dizendo que ela havia fugido com um amante, que havia retornado à casa dos pais e assim por diante. No entanto, infelizmente, nenhum desses boatos era verdadeiro. Por outro lado, minha bisa, com apenas 15 anos, já estava casada e tinha filhos recém-nascidos, como era costume na época. Ela também era dona de casa. Meu bisavô saía para trabalhar à noite, enquanto minha bisa ficava sozinha em casa. Ela conta que 1 semana após o desaparecimento misterioso, em uma noite sentiu alguém se sentando na beirada de sua cama. Ela pensou que fosse meu bisavô, mas ao olhar com mais atenção, viu a silhueta de sua querida irmã desaparecida. Minha bisa, com sentimentos conflitantes, apenas perguntou: "Irmã, onde você esteve? Há muitos rumores na cidade que estão fazendo seu marido duvidar de você." Ela conta que sua irmã Joana tinha uma expressão diferente do habitual. Parecia triste e preocupada. A irmã respondeu: "Não, Maria, eu não fui a lugar nenhum. Eles me têm escondida." "Escondida? Onde, irmã?" Swingou minha avó. "Olhe, Maria, eu tenho que ir embora em breve. Vamos nos ver novamente em breve." Foram as últimas palavras da prima Joana naquela noite, e a silhueta se perdeu na escuridão. Minha bisa chorou a noite toda por ter perdido de vista sua irmã, mas decidiu não informar a polícia nem ao marido de Joana, pois tinha medo de represálias. Os dias passaram e Joana apareceu em várias noites. Toda vez que ela aparecia, elas conversavam por horas a fio, e sempre que minha bisa perguntava sobre onde ela estava escondida, ela dizia que precisava partir. Minha bisa nunca teve medo quando via sua irmã. Pelo contrário, era muito gratificante para ela poder vê-la. Uma noite, a irmã Joana perguntou: "Maria, você realmente quer saber onde estou?" Ela continuou: "Olhe, Maria, não se assuste, mas eu não morri, eles me mataram." Minha bisa ficou surpresa e pensou que era uma brincadeira de mau gosto, mas Joana continuou: "No dia em que desapareci, foi porque minha prima Carolina me mandou buscar água para lavar a louça no riacho. Eu estava com um jarro quando senti um forte golpe na cabeça e desmaiei. Eu não estava morta, apenas inconsciente." Maria estava confusa enquanto ouvia as palavras de sua irmã. E ela continuou: "Eles decidiram me jogar no fundo do riacho. Por favor, diga ao meu marido que me procure para que eu tenha um enterro cristão." Chegou o momento de se despedirem, mas minha bisa não conseguia dormir a noite toda, pois não sabia se aquilo era real. Ela decidiu ir à igreja da cidade na manhã seguinte para contar ao padre, mas o sacerdote, com grande irritação, a acusou de estar encobrindo sua irmã infiel.
não acreditando em uma única palavra dela. Diante da reação do padre, ela decidiu ir à delegacia de polícia, informando o local onde sua irmã supostamente estaria submersa. Foram algumas horas de espera, mas a irmã Joana, ou quem quer que a visitasse à noite, não tinha mentido. No riacho estava o corpo sem vida de sua irmã. De forma inexplicável, o corpo não estava totalmente em estado de decomposição. Parecia como se estivesse dormindo. Depois de dar um enterro cristão à irmã, minha bisa pensou que as aparições terminariam, mas não foi assim. Na mesma noite, Joana apareceu para contar algo ainda mais aterrorizante. Maria, você quer saber quem me matou? A 100 metros do riacho você encontrará uma árvore com um buraco atrás dela. Lá você encontrará um pedaço de madeira com pregos e meu sapato. Vai encontrar a resposta lá. Na manhã seguinte, minha bisa seguiu na direção apontada por sua irmã na noite anterior e parecia que aquilo era algum tipo de bruxaria, pois mais uma vez o que Joana mencionou era verdade. Embora ainda houvesse o mistério de quem tinha assassinado sua irmã de forma tão fria, minha bisa logo descobriria a resposta. Quando a noite chegou, sua irmã lhe contou que Carolina, juntamente com um cúmplice, havia sido responsável por esse terrível crime, porque Carolina sempre esteve apaixonada por seu marido Carlos e não permitiria que ele fosse feliz com outra mulher que não fosse ela. Minha bisa, a cada noite, acreditava menos no que ouvia, mas já havia verificado que sua irmã lhe dizia era verdade. Com o passar dos dias, as duas continuaram conversando, mas desta vez Joana insultava sua prima, dizendo coisas muito cruéis que minha bisa prefere não contar, pois eram muito dolorosas. Então, entre lágrimas e orações, ela pediu a Joana que não aparecesse mais, pois só estava causando mais dor, e sabia perfeitamente que não era sua irmã. Com o passar dos anos, minha bisa lembra de sua irmã com muito carinho, apesar de não saber se era o espírito dela que a visitava, ou algum tipo de entidade ou demônio. Um último detalhe. Depois de muitos anos do crime, um morador daquela comunidade, em seu leito de morte, acusou Carolina e um desconhecido de assassinar a prima Joana e pediu desculpas por nunca ter mencionado isso, pois Carolina o havia ameaçado por muito tempo. Espero visitar em breve junto de minha bisa o local onde Joana foi enterrada e acender uma vela. Tenham uma noite tranquila e se cuidem. Até a próxima.